Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um JOL Debate, um canal de conversa e sabe lá Deus mais o que, mas vem do JOL RN, o seu portal de notícias do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que começou no dia 1º desse mês, que foi os 6 meses completos do governo Bolsonaro. Vamos fazer um balanço geral do que acertou, o que não acertou. Vamos fazer um debate bem legal, uma conversa bem despojada, mas sem esse dualismo que a gente tem visto nas conversas em redes sociais, nos bares, ou seja, nos lugares onde se debate realmente a política, não. Todos os lugares. Quando você fala de conversa em rede social, você quer dizer guerra de rede social, guerra de rede social, porque o pessoal, assim, se você vai falar um pouquinho mais para um lado, já tem um dizendo, não, mas você é coxinha, e o outro, não, mas você é mortadela e ninguém faz um sanduíche. Sai daí, pô, coxinha e mortadela é antigo, não é, cara. Não é mesmo, né, velho? Agora é bolsominion e... É mesmo, né? Bolsominion e tem mais o quê? Não sei. Alguma coisa. E como vocês podem ver, nós estamos hoje com a presença ilustríssima do economista formado em Harvard, Leandro, filho do nosso digníssimo Lúcio Amaral. Palmas para ele. Lúcio vai fazer uma avaliação. Eu não sei se vocês falam alemão, porque é só o que ele fala. Scheiße. Né? Lúcio Não, não, Leandro. Lúcio não, Leandro. Scheiße. Ah, meu Deus do céu. Não é, Leandro? Então, o que você acha do governo Bolsonaro, Leandro? Tá legal nesses últimos 6 meses? E assim, espero Rises, conseguir brothers. me aposentar. Veja pelo aqui, menos. ó. Vamos lá. Pois, muito obrigado a vocês. Obrigado. Leandro, você está dispensado depois dessa opinião assim. Era só o que ele queria, Caramba. sair correndo. Muito obrigado a vocês por estar conosco. Lúcio, nesses últimos 6 meses, de forma muito sucinta, o que é que você acha? Tá bom ou tá ruim? É mais ou menos, fazer igual aquele meme que tem na internet, né? Mais ou menos. Eu vejo que ele está lutando muito, tá numa guerra muito grande na aprovação da Previdência, né? Da reforma da Previdência. Teve uma vitória com certos... Com algum preço, né? Teve que liberar muita verba para conseguir essa aprovação. Bateu o recorde, né? Bateu o recorde. E mesmo assim foi uma previdência meio que picotada, que a gente já esperava, né? Algumas mudanças, né? Dentro dessa primeira fase de votação. No mais, a economia, a gente vê eu vejo um pouquinho estagnada, mas pelo menos não está no declínio que estava no governo anterior, né? Inclusive no de Dilma, que estava ladeira abaixo, mas ele deu uma estagnadazinha, foi uma coisa que acho que o próprio Temer conseguiu fazer, dessa freada na queda, e ele está dando uma segurada também. Me diga uma coisa bem simplista, mas não vai ser assim, calma. De 0 a 10, o que é que você acha? 6,5. Vamos esperar. Estamos no começo ainda. Vai para recuperação? Vai para recuperação. Vamos esperar ele para recuperação, ver se dá uma melhorada e passa, né? Vamos ver se ele é aprovado. Passa, deixa eu fazer uma Pela nota da UFRN, ele tá passado, Ele né? tá Porque passado? é 5, né? Sim. olha aí, tá vendo? Passou no ponticote, safadão. Passado, deixa eu perguntar uma coisa difícil. Eu sei que você tem muito a dizer a respeito disso e vai dizer, mas numa palavra, governo Bolsonaro. Razoável para bom. Agora, divagando sobre isso, tem uma frase de um grande amigo meu, Guanabara, Zé Carlos Guanabara, grande economista, um cara fantástico. Ele diz o seguinte, que o governo Bolsonaro, ele acerta no atacado, ele acerta no macro, ele acerta no por cima, mas erra no varejo. Na hora dos detalhes, vem um erro, vem uma omissão, ou vem um algo a mais que não era para ter vindo, ou uma palavra muito mal encaixada, que isso é natural. A gente não pode esquecer, como o Lúcio bem lembrou, o Brasil vem da pior crise
econômica de todos os tempos a chegar no nosso território, Verdade. que foi gestada durante o governo petista. A gente não pode... Verdade. Isso daí é algo... E é muito engraçado, para quem acompanha, eu acompanho muito próximo, você ouve os deputados, senadores petistas, parece que eles nunca estiveram no poder. Né? Parece que não era Eles até voltaram, 2 né, anos, assim. que até 2 anos não eram eles que comandavam essa bagunça toda. Quando eles falam 13 milhões de desempregados, parece que não foram eles. Eu não tive nada a ver com isso. Sabe? Então a gente, primeiro, 6 meses para tirar o país de um buraco, não vai acontecer, tá? Os prognósticos que se tinha há uns 2, 3 anos, no meio daquela crise, com 4% negativo de PIB, com inflação a 11%, com juros a 14,5%, isso é coisa que as pessoas esquecem. Isso tem 2 anos, gente. Tá? Os prognósticos eram que o Brasil só ia realmente voltar àquela atividade daqui a 10 anos. Entendeu? Então seria uma década para se recuperar de uma Dilma. Para ver, a Dilma vale uma década. Entendeu? De nosso suor, de nosso trabalho. Agora assim, sempre que eu converso com o pessoal mais do lado esquerdo, aquela coisa assim, eu vejo o pessoal apontando assim, mas na educação houve um crescimento. O PISA diz exatamente o contrário. Aí eu estava até falando com um amigo meu a respeito disso. Ele falou, não, porque o Lula trouxe o pobre para dentro da universidade. Aí eu me lembrei, eu falei, peraí, mas o ProUni, o FIES, entre outras coisas, não foi gestado no governo PT, foi no governo Fernando Henrique. E colocado em prática, já pronto, tudo bonitinho. Esse é o tipo de detalhe que fica um idiota de um lado e um idiota do outro, falando, meu pai é mais rico que o teu. Não é por aí, entendeu? É a mesma coisa dizer, porque o Bolsa Família. Pô, o Bolsa Família faz reunião dos vários programas. Isso não vem ao caso. O que vale são os números. O que adianta você dizer, olha, o pobre foi para dentro da universidade. O pobre não trabalha fora da universidade com aquele diploma. Como o rico hoje também não trabalha. O mesmo rico que sai da universidade é o mesmo pobre. E hoje não tem trabalho, porque os caras acabaram com o trabalho do Brasil. Hoje não se investe em nada. E olha que a gente tem cátedra para falar isso, porque a gente está no Rio Grande do Norte, o pior estado para se investir no Brasil. Verdade. Tá? Um estado... A gente vai ter que entrar no governo Bolsonaro, mas é só para falar rápido. Sim. Só para falar rápido. A gente tem empresas que sumiram do mapa aqui. Ambev, Alpargatas, Linhas Corrente. Agora, né? Pode ir falando aí que você vai ver. A Riachuelo, que é a Guararapes, já teve 25 mil funcionários aqui. Hoje tem 6, 7. Por quê? Porque não aguenta o Rio Grande do Norte. Então, a gente tem que entender que o Brasil chegou muito próximo da falência total. Tá? Quando a gente estava falando aqui em off, que porque o governo Bolsonaro tem uma agenda só, que é a reforma da Previdência. Rapaz, não é só essa agenda, mas essa é a principal. E eu vou mostrar que não é só essa agenda. Não é a principal, é a principal, porque sem ela, em 2026, 80% do orçamento do Brasil vai ser para pagar aposentado. Agora, entendeu? Um detalhe que assim, eu percebo da questão da reforma da Previdência é que parece que ela é o gargalo. Que tipo assim, depois que ela passar, aí toda a agenda do governo vai... Não, ela não assim, provavelmente sim. Ela não é a panaceia que vai acabar com todos os problemas do Brasil. É óbvio que não. O Brasil é complexo. O Brasil é um problema. Como diz aquele ditado, o Brasil não é para amadores. Não, de jeito algum. Era Tom Jobim que falava isso? Eu não me lembro. Se eu não me engano, acho que é. O Brasil não é para amadores. E não é realmente. Não é mesmo. Entendeu? Porque nós temos os piores políticos do mundo. Nós temos pessoas... E o Brasil, ele é governado por corporações. A gente viu agora, na reforma da Previdência. Eu vi um número hoje que eu não fazia ideia. Brasília, o Congresso Nacional, tinham 181 entidades que podiam entrar dentro do Congresso para conversar com senadores,
para fazer lobby, é isso. É isso que eu ia dizer, Tá? lobby não. Para fazer né? lobby, tá? Para ir bater papo, tal, para fazer lobby. Sabe quantas agora, só nesses primeiros 6 meses, por conta da reforma da Previdência? 359. Praticamente dobrou. Quer dizer, não dobrou por pouquíssimo, por 3, 4 números. Mas por conta disso. Por quê? Porque os caras, as corporações. Aí vem a pergunta. A dona de casa não, a empregada doméstica, o cara da britadeira, o pedreiro, o ASG das empresas, esses caras não têm corporação para ir lá para dentro. Mas é a casa do povo. Não, né? tá entendendo? Só Eles não não é têm as aquele corporações povo. para defender. Quem tinha que defender eram os próprios vereadores, os próprios deputados, os próprios senadores. Esses caras não estão preocupados com isso. E a gente viu isso. Entendeu? Aproveitando até esse gancho, Lúcio, eu queria até conversar a respeito da base, né, que o governo tem ou não tem hoje dentro do Congresso, né, e que parece também que isso engessa toda a ação. Uma coisa que eu estava conversando outro dia com um conhecido, eu dizendo para ele assim, Bolsonaro, ele evoluiu num sentido que ele descobriu, depois que se elegeu, que o Brasil não é um reino absolutista, né, onde o governante chega com seus projetos, simplesmente implementa e acabou-se. Não, ele descobriu que para colocar os projetos, sejam eles mirabolantes ou não, ele tem que passar por todo um trâmite, né? É a Câmara, é o Senado, como o Passar mesmo colocou. E me As admira isso, Sim. e eu acho que você tem razão. Antes do Lúcio dar a opinião dele, me admira isso, porque Bolsonaro ele foi deputado durante 28 anos. E ele não ter se tocado disso. Já né? tem experiência, né? Ele chegou, você vê, até colocando um dado, Lúcio, até para complementar o que você vai dizer, no Senado mesmo, o Senado revogou os decretos sobre posse e porte de arma, que para mim aquilo foi um murro no estômago do Foi uma governo. derrota grande pro Né? governo. Como é que você vê essa falta de base aliada do governo? Primeiramente, acho que o Bolsonaro está sentindo na pele que quem realmente governa o Brasil é o Congresso. Verdade. Né? Nada vai passar se não tiver o crivo do Congresso. O Congresso realmente é quem determina tudo. E o Rodrigo Maia, que estava tão quietinho toda a vida, né, sempre nos bastidores, agora botou as mangas, as pernas, tudo para fora, né? Fazendo um comparativo, né, com o sistema da Inglaterra, o presidente seria aquela mera figura como um rei e quem manda é o primeiro-ministro Rodrigo Maia. É verdade, falou bem. Tem um ponto aí que eu acho que é interessante, a questão da população, do povo. Entendeu? Até quando o Bolsonaro vai ter condições de mobilizar a população sempre que for preciso. Porque a reforma da Previdência, ela teve uma participação muito grande da população. Se a gente imaginar que há um ano e pouco, a gente tinha exatamente o inverso. Você tinha que 65... só saiu por muito esforço do próprio Rodrigo Maia. Sim, Verdade. claro. E aí aí é que eu vou jogar as duas coisas. O Rodrigo Maia, sim, teve participação muito importante, porque ele comprou a ideia, mesmo com a pirraça do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do próprio presidente. Pegando Que pau com ele. Quer dizer, ali. para mim é uma estupidez. Não, tá? e o chefe, o líder do governo na Câmara também pegou um Você pau tá com o louco, Rodrigo aquele Maia. é maluco. Você viu que agora ele tá quietinho, né? Não, tá quietinho. Tá melhor, como diria minhas filhas, BFF. Best Friend Forever. Não, e o Rodrigo né? Maia disse, não lhe recebo mais. Acabou. Claro. É como se o primeiro-ministro fosse o Rodrigo Maia e o Bolsonaro fosse a rainha da Inglaterra. E ele até colocou a respeito disso. Alguns projetos que estão em trâmite no Congresso dão essa ideia, né? Inclusive a ideia de limitar a quantidade de medidas provisórias que o governo pode editar e também de transferência para os parlamentares a prerrogativa de indicação dos diretores de agências reguladoras. Aí o que foi que o Bolsonaro falou? Estão querendo me transformar na rainha da Inglaterra. Ou seja, é um Congresso arredio
que está fazendo birra e travando, que quer, inclusive, tirar a prerrogativa das medidas provisórias, que poderia, inclusive, burlar essa birra, né? Como é que você vê isso daí? Entendeu? Você realmente tá engessado o governo Bolsonaro? Eu acredito que o Brasil está vivendo uma transição, tá? E toda transição e toda mudança afeta para bem ou para mal determinadas categorias, determinado tipo de gente e tal. A política tradicional, já na própria eleição, tomou tapa na cara, certo? Você pode falar o que quiser do Bolsonaro, acho ele meio despreparado, é bronco, tal, às vezes parece ser do nível da Dilma com algumas conversas. O Lula conseguia disfarçar bem talvez a ignorância dele. Ele me lembra o tiozão da Suquita. É por aí. Elevador? Mas o que a gente não pode é, de maneira alguma, acusá-lo de fazer a mesma coisa que todos os outros faziam. É porque tira o elemento da desonestidade do meio, né? Não sei. Não coloco minha mão no fogo por ele. Tá? Não até coloco. Até então. Não coloco, porque aí você já pega alguma coisa da família, tal. Não é esse o ponto. É a maneira de fazer política, certo? Há quantos anos, há quantas décadas você não vê ministérios não serem ocupados por partidos? Verdade. Até o governo Temer, você fechava o ministério de porteira fechada. Você entregava o ministério. Tal, Ministério do Trabalho era do Carlos Lupe, né? Ministério da Educação era não sei do que, e por aí vai. Era desse jeito. Isso não está acontecendo. Ocorreu agora o Congresso é o mais afetado com isso, porque eram os congressistas que eram chamados para serem os ministros. Aí você recebia, estão reagindo. É a reação. É normal. Aí hoje você vê uma separação do que é joio e do que é trigo. Entendeu? Você vê na conversa e nas ações. Ainda bem. Porque hoje você consegue entender quem é bom e quem é ruim dentro do Congresso. É muito fácil. Tá bem claro, né? Tá muito claro. Não é segredo para ninguém. É só assistir os vídeos. Vão me ver que eu tenho tendências à direita e eu realmente via todo e qualquer político de esquerda quase que como um canalha em potencial. E hoje você vê que na esquerda tá aparecendo pessoas que estão se descolando dos dogmas, porque na esquerda o dogma é muito forte. Né? Estão muito sendo forte. punidas pelo partido por causa disso. Eu acho que não vão ser, não. Por exemplo, o caso da Tabata, né? Isso. Ela não vai ser punida, não, porque vai ter que punir outros 7. Qual é a punição? Vão expulsar a Tabata e mais 7? O PDT? Vai perder 1/3 dos seus deputados? Não vai. Fazer isso. Agora eu quero ver, vai lá, o Carlos Lupe ser machão e tirar todo mundo. Tá entendendo? Então isso vai acontecendo. É a reação da velha política. Não que o Bolsonaro seja a nova política, mas eu acredito que ele possa ser a transição, tá? Não tô, novamente, eu sou completamente independente. Eu acredito nisso que eu estava falando, de que ele acerta no atacado, mas erra no varejo, entendeu? Então eu acredito que, como bom brasileiro, no que ele for acertando, eu tenho que dar ok. No que ele vai errando, eu meto pau. A gente vai entrar no assunto. Por exemplo, o erro crasso agora do filho dele. Entendeu? Que isso inclusive, Lúcio, e passar... Isso vai de encontro, não lembro qual foi o deputado que falou a respeito disso, mas ele trouxe à tona, acho que foi o único que falou a respeito dessa indicação do Eduardo, que ele falou assim, isso vai de encontro exatamente ao que o Bolsonaro prometeu em campanha, que ele disse que todas as indicações dele seriam com base técnica e de mérito. Mas foi Desculpa. Quem é você
Eu sou otaviano. Pra dizer que fritar hambúrguer não é... E falar É não é- verdade. E cara. falar inglês mal pra caramba, porque eu vi um vídeo dele falando inglês hoje. Que desespero. Tipo, como é aquele técnico de futebol? Mas O é João nível- Santana. é, João João- Santana. Mas é nível Ciro Gomes não, né? O inglês dele? Nível João Vixe, Santana. pai. Nível Ciro Gomes. É por Deve aí, ser por aí, né? por aí. Não, inclusive eu vi uma postagem que eu achei fantástica. Aí tava falando assim, a diferença entre o verdadeiro diplomata e um diplomata Nutella. Aí mostrava o Sérgio de Mello, Sim. né, que morreu Lá no atentado em Bagdá, atentado. né? E aí mostrando, graduado na Sorbonne em filosofia, mestrado em letras na Sorbonne, doutorado em filosofia e não sei o que lá, humanista, né? Aí atuou como alto funcionário da ONU, aí, na lista, Camboja, Ruanda, não, o Sérgio Angola, Mello é- tipo assim, guerra do terceiro livro, entendeu? O cara ali morreu, foi o único brasileiro que recebeu o prêmio internacional sei lá, dos direitos humanos. Eduardo Bolsonaro fez cursinho do CCAA, fez intercâmbio fritou hambúrguer do Colorado E e é foi amigo- pra Disney. e é amigo filho dos do filhos presidente do... né? E é filho do presidente. Aí, porra. É o que eu falei. Você erra no varejo. Pra que esse desgaste? Não, e muito. E na boa, pensando politicamente, o Eduardo é muito, mas muito melhor pro próprio Bolsonaro aqui no Brasil, cara. Verdade. Coloca alguém, porque é impossível que ele não confie em mais ninguém, que tenha capacidade, porque o embaixador nada mais é do que um negociador, tá? Ele é o chefe da ação diplomática, né? Da missão diplomática em determinado país. Ele que vai negociar, ele faz negociação comercial. Cara, na boa, É velho. a principal embaixada do país. É o nosso maior parceiro comercial, é os Estados Unidos. O cara bota lá. Pra mim não é um você- erro crasso. Eu vou citar um amigo meu, professor Fábio, que ele falou, às vezes parece que estamos sendo governados pelos meus alunos do 6º ano. São erros assim verdade. crassos, né? São erros- Exato. Que tá na cara que não é pra fazer, né? Pra você ver como a questão tem altos e baixos no negócio. Não é um negócio nivelado. Porque você tem acertos do governo que são fantásticos, realmente fantásticos, que você não via antes. Escolhas técnicas, Sim. realmente técnicas para os ministérios. Você pega o Ministério da Infraestrutura, que é o Da Ciência e Tarcísio, Tecnologia também. o da Ciência e Tecnologia, o Moro, o Paulo Verdade. Guedes, Sim. entendeu? Aí tem neguinho que vai falar da Damares, mas a Damares, ela estudou a vida inteira direitos humanos e ela Verdade. realmente, o que ela tem feito é um belo de um trabalho. O Ricardo Salles, que é atacado pelos ambientalistas, e se ele é atacado pelos ambientalistas é porque talvez ele realmente esteja fazendo algo bom. E aí eu vou dizer por quê? Porque é uma máfia. É uma máfia. Tem um amigo meu que trabalha com isso e ele diz, são raríssimos os casos de pessoas que são honestas realmente trabalhando com isso. São terroristas. Veja o nosso Estado aqui. Entendeu? Então, o que ele, por exemplo, o Ricardo Salles, ele está propondo uma investigação no fundo da Amazônia, meu amigo. Porque por ano são 3 bilhões, eu não sei se de reais ou de dólares, que Mas entram os lá. dinamarqueses já disseram que não, o governo, porque eles são os principais fornecedores, né? Do dinheiro. Não, a gente não tem que dar satisfação. Tem. Claro que tem que dar de satisfação. Mas é Você porque- entrega na mão de ONG, primeiro, essa ONG faz o quê? Me mostra. Porque a ONG não paga imposto, não paga isso. Me mostra o que tá fazendo com o dinheiro, pô. Tráfico de patentes que Ah, acontece no claro. Brasil de Claro, espécies. claro. Não, eu ainda me lembro, o meu pai que estava me mostrando que, se eu não me engano, era um tipo de pimenta daqui do Brasil, nativa, acho que é do Pará, que foi simplesmente registrada a substância base dela
né, na Alemanha. Aí, tipo assim, a partir daí, os remédios que nós venhamos a produzir usando a nossa própria pimenta, que só cresce aqui, nós temos que pagar royalties. Vai ver que é por isso que nós precisamos aprender coisas com o meio ambiente na Alemanha. Roubo de patente. Com certeza. Entendeu? Não, e assim, é uma coisa que é engraçado, que desde o início do século XXI parece que sumiu da discussão, mas se falava muito no final da década de 90, era exatamente isso. Roubos e mais roubos de espécies, de plantas, de todo tipo de coisa da Amazônia, indiscriminadamente. Eram japoneses, era o pessoal da Europa em geral, fazendo tráfico. Não ensinavam lá fora que a Amazônia não pertencia ao Brasil, que a Sim, Amazônia era do mundo. tinha essa ideia. A gente já viu isso e tal. Não, Bora e aí, uma coisa próximo. incrível. Ó, uma coisa que pra gente não parecer que também só tá metendo pau, mas antes deixa eu meter o pau mais só um pouquinho. Em mim não, né? por favor. Não, Em mim. não vou meter o pau em Lúcio. Lúcio, cara. Uma Aguenta, coisa Lúcio. que pra mim é sensível e eu sei que vai causar um pouquinho de confusão aqui entre a gente agora, vamos sair no papo, é a respeito da segurança. Bolsonaro, ele foi eleito dizendo que era o xerife, que ia chegar, acontecer, bandido bom e bandido morto, e não vê nada. Deu uma freada. Inclusive, teve a grande perda que foi no Estatuto, né, de Desarmamento. Pois é, Pois é, perdeu. foi uma grande derrota. E assim, uma coisa que eu acho que foi a prova de fogo, que foi uma chance do governo Bolsonaro mostrar serviço logo de cara, me permita completar, foi a crise do Ceará. Que o Moro foi burocrático para enviar a Força Nacional. O governo do Ceará acabou tendo que recontratar policiais militares que já estavam na reserva, né? E quando a Força Nacional finalmente chegou, a coisa já estava debelada. Assim, como é que você vê a questão da segurança nacional? Já iniciou alguma coisa ou nada? Não, ainda está muito devagar, realmente. Isso aí é só uma prova, né? Teve algumas derrotas, como a questão do próprio Estatuto de Desarmamento. Ali foi um tapa Foi na um cara. tapa né? na cara com o governo, no governo. E tá andando a passo de tartaruga, né? E como é que você vê aquela ideia que, inclusive, o presidente já falou que vai indicar um ministro para o Supremo Tribunal muito evangélico, né? Ele foi bem categórico. Como é que você vê isso, inclusive, completando essa parte da segurança, né? Já é a segurança jurídica? Não, não vejo com bons olhos, não. Ele devia buscar um ministro que se encaixe com o que o perfil necessita, né? Um juiz... Tipo Toffoli, Lewandowski. Infelizmente não temos. Vocês sabiam, eu sabia que o número era absurdo, mas vocês sabiam que os dois únicos juízes no STF é Rosa Weber e Luiz Fux? Sim. É mesmo, o juiz... E a Rosa Weber é do TST, tá? Que eu fico meio assim. Tem amigo meu que é juiz do TST. Lascou-se. Sinto muito, mas não... A questão da segurança, deixa eu pontuar algumas coisas só para fugir um pouquinho do que vocês dois mencionaram. A questão do Ceará, logo no início, o Moro esteve em contato com o governador e o governador disse que resolveria. Aí depois pediu pinico. Tanto que o governador hoje é baba-ovo do Moro. Você não vê o governador de lá falando nada. mais nada, né? Ficou quieto. Segundo ponto. Nesses 6 meses de governo Bolsonaro, os homicídios caíram 22%. Números. Nunca houve tanta apreensão de drogas como houve nesses primeiros 6 meses de governo. Acabaram de prender agora, essa semana passada, se eu não me engano, uma quadrilha que corresponde a 60% do tráfico de drogas mundial. De viagem, que eram italianos. Eu nunca imaginei que italiano tinha esse poder todo com o tráfico de drogas. Então, as coisas estão acontecendo. Tá? As coisas estão acontecendo.
estão acontecendo em outras áreas também. E eu descobri hoje não, minto, ontem um número que eu acho que mostra muito. Eu vi uma reportagem, alguém que soltou, e eu não compro apenas a chamada. Seja ela boa ou ruim, eu vou dar uma olhada quando me chama a atenção. E a chamada era: governo Bolsonaro bate recorde com gasto de publicidade. Aumento de 66% do mesmo período que o ano passado. Eu falei, ué, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque o cara parou de anunciar na Globo. Só em parar de anunciar na Globo, Já uma economia aí eu grande. fui ler. Aí eu fui ler a matéria do Globo. Aí eu fui ler a matéria do Globo, né? Aí fui ler tal. Na realidade, o que aumentou porque era do governo Temer, que só está sendo pago agora. Tá entendendo? Aí no finalzinho da matéria, rapidinho, fala: a SECOM, Secretaria de Comunicação, que é responsável pelo dinheiro gasto pela Presidência da República, informa ou avisa, ou não sei o que, discorda, e diz que houve uma redução de 62%. E aí dá os números de que no ano passado, no mesmo período, o governo Temer gastou 33 milhões, enquanto que o governo Bolsonaro gastou 13. Então houve uma redução de 62%. E eu acredito piamente que isso tem a ver com, por exemplo, ninguém ouve falar da questão da medida provisória da liberdade econômica, que é um marco. Eu confesso que eu nunca ouvi falar. É um marco. Eu ouvi falar agora. É redução de burocracia. Na conta é dele, melhora. do governo. Pode ver. Manda pra conta dele. É MP da liberdade econômica. Isso é um marco que, quando for realmente aprovado como lei, porque ele vai ter que ser votado e vai passar. Mas o que é essa MP? Perdoe. É liberdade econômica. É não fazer mais com que uma empresa demore 75 dias para ser aberta, que é a média no Brasil. É desburocratizar. É facilitar a papelada para contratação e para demissão. Aí vai junto com a questão da reforma trabalhista, com questão de pagamento de taxas, questão de não sei o quê. É um marco. É um Lembra a nossa marco. luta aqui para abrir o CNPJ. Jesus. Vocês passaram quanto tempo? Nossa. 4 meses? Foi 4 Tem meses. cabimento? Fora a parte de registro da marca. 120. 4 meses são 120 dias para vocês abrirem o CNPJ. Tá entendendo? Vocês não estão vendendo nada, vocês estão informando. É verdade. Você tá entendendo? Então isso é um marco. Como a questão do primeiro projeto de privatização, ninguém escuta falar, são 450 bilhões que vão entrar para os corpos do governo, sem mexer em Correios, sem mexer em Petrobras, sem mexer em Banco do Brasil, que espero que um dia seja colocado no Correios, por favor. Correio. Entendeu? Pô, vocês gostam do Correio? Miseráveis. Mas você está entendendo que tem muita coisa acontecendo. As coisas que o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, está fazendo, a Norte-Sul lá, a Ferrovia Norte-Sul, há quanto tempo? A Transamazônica, que ninguém mexia naquilo. Há quantas décadas você escuta falar em Transamazônica? Nossa Há quanto Nossa tempo Senhora. você escuta falar em Ferrovia Norte-Sul? Desde o governo militar. Rapaz, Você quando tá fala assim entendendo? Transamazônica, parece que tá falando assim, Hogwarts. Alguma coisa assim, lá do mundo de Harry Nárnia. Potter, né? O governo é uma maravilha? Óbvio que não. Porque realmente os caras são amadores em muitas coisas. Existem decisões. Existem decisões que são estapafúrdias. A gente já abordou aqui aquela comunicação do Weintraub, da educação, com o Bolsonaro, em falar: cortaremos as verbas de quem fizer balbúrdia. Porra, deixa de ser idiota. Balbúrdia, meu filho. O que, é que você vai Deixa dizer de ser depois? idiota. Supimpa. Aí você vai usar, entendeu? Caramba. Mas, cara, comunica que não tem dinheiro. Entendeu? Comunica, não tem dinheiro, brotherzinho. Ninguém vai mais pagar mais porque não tem dinheiro. Corta. Tá entendendo? Pra falar em corte, cara, outro dia, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que não. Eu fui outro dia na reitoria da UFRN. Há quanto tempo que vocês não passam lá? Rapaz, acho Algum que tempo? Alguns anos. Não passem. Não vão lá. Parece um zoológico.
Aquilo virou uma pocilga. Além dos Tá. gatos, que tipo de animal apareceu aí? Porco. Rapaz, tem uns caras lá que fizeram um acampamento Os pra caras lutar. saíram. Saíram? Acho que foi semana passada. Por quê? Foi. Não, Ninguém eu acho- aguentava. Eu acho Cara, que juntou cueca suja com muita maconha, entendeu? E o pessoal foi embora. deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Estava nojento. Juro. Fedia. Aquilo fedia. Os caras ouvindo música alta, em horário de trabalho, as pessoas lá dentro, atendendo as pessoas, numa boa vontade, os funcionários da UFRN, um tratamento fantástico. Os caras muito preparados. A mulher ligando pra sair. Tá vendo? Lascou. Pegou no Aí Mas já flagra. vai os caras liberar num ele tratamento aí. fantástico. Calma aí um pouquinho. Os caras num tratamento fantástico e simplesmente você sentindo um cheiro horroroso. Tá entendendo, cara? Pra isso não se Por junta, conta né? de- Pra limpar. Era só pra É. dizer isso. Tava uma pocilga. Pronto. Eu vou colocar um último ponto, eu queria a opinião de vocês a respeito disso, né? Pra gente não dizer só meter o pau, né? Uma coisa que o governo, mais uma vez, não soube como divulgar, mas, por exemplo, o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia, né? Que vai trazer coisas Eu acho até que foi fantásticas. falado bastante, mas, Não, mas uma coisa assim mas que pela ninguém faltam alguns imprensa, né? detalhes. Faz mais de 20 anos que esse acordo está sendo tentado ser fechado. Entre lobby de um lado, lobby do outro, agricultores da União Europeia reclamando, agricultores Subsídio de um lado, subsídio do outro. coisa assim triste, muda de. É a Organização Mundial do Comércio, vai comer a outra que nós entramos agora, que me faltou agora o nome. Saímos da Organização Mundial do Comércio e entramos no. Na OEA? OEA não, OCDC. OCDC. OCDC? É o CDC. CDC. Acho que é É isso. o CDC. Cara, e finalmente ele foi lá e fechou, chutou pro gol. Como é que vocês veem isso aqui para o Brasil? Vamos ser Lúcio, honestos. deixa eu puxar para Lúcio para puxa passar para Lúcio e a gente Não, fechar aqui foi com chave um de ouro. dos grandes acertos do governo Bolsonaro. Como você disse, foi um gol realmente. Vai estreitar muito mais a relação econômica, não só do Brasil, principalmente com a Europa. Eu acho que vai dar uma guinadazinha a mais na nossa economia, realmente. Vai dar uma movimentada boa. Vamos lá. Foi bom, mas até que ponto realmente foi o governo Bolsonaro? Porque isso realmente tem 20 anos que isso vem sendo costurado. Tá? Não foi agora, na hora que entrou essa equipe, que chegamos aos finalmente porque entrou. Não, Tava na banheira ali. tava na banheira, mas foi assinado. Ponto. Isso é ponto pro Brasil, não interessa. Pra mim, foi? rapaz, Verdade. isso é que é interessante, gente. Nós temos que parar com a birra de dizer eu sou o pai da criança, eu não sou e tal. O Brasil espera. O Brasil correto, o Brasil honesto, tem que esperar que esse governo dê certo. Verdade. Entendeu? Por vários motivos. E um desse é porque tem gente que morre de fome. Tem gente que morre em fila de hospital. Tem gente que morre porque não tem remédio. Entendeu? É por isso que tem que dar certo. Não é porque é direita, não é porque é esquerda. A esquerda não dá certo nunca, tá? Mas não é porque é direita, não é porque é centro, não é porque... É porque tem que dar certo, velho. A gente vive no Brasil. Tem muita coisa errada. A gente precisa mudar muita coisa. Principalmente o brasileiro. Principalmente brasileiro, sim. Entendeu? Mas, gente, subiu um cara do PSB, eu esqueci o nome do deputado. Ele falou com todas as letras, acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira. O cara subiu na tribuna para dizer simplesmente o seguinte: esse cara devia ter sido preso na hora por traição à pátria. Ele falou o seguinte: pois nós do PSB lutaremos para desidratar o máximo possível da... Eu vou pegar o nome desse desgraçado que estava aqui, eu anotei o nome desse vagabundo. Como se ele estivesse falando de uma pessoa e não de um país. Uma simples birra. Né? Uma simples birra. Deputado Gervásio Maia. Parabéns a você, vá para PQP, amigo. Tá aqui. Muito Nós obrigado, vamos viu? trabalhar até os últimos instantes para desidratar essa reforma.
Foram as palavras dele. A Abre pessoa aspas. que trabalha e pro povo, né? Entre aspas, Parabéns, foi isso. né? Então, é como você falou. Em primeiro lugar, nós brasileiros temos que mudar. Sim. Verdade. Entendeu? Com certeza. Nós temos que entender que o que é bom pro governo é bom pro país, gente. É isso. Tá entendendo? Tem que parar com essa birra, você escutar o pessoal da oposição ficar dizendo que ficar parando votação, eu já falei aqui esse número. Cada dia que passa sem a aprovação da reforma da Previdência, são 840 milhões de reais que são jogados no lixo. Por cada dia. Cada dia nosso vale 840 milhões de reais jogados no lixo. E esse número, quanto dá para alimentar com 840 milhões de reais? É isso. Essa conta é que o brasileiro tem que fazer. Mas o quanto vale a omissão ou a canalice de determinados deputados, determinados senadores que fazem questão de atrapalhar a vida do brasileiro comum. Mas é uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu hoje, Teté, Luiz Marcelo Cabral, um grande abraço para você. Outro abraço para vocês. Grande abraço, que é um grande homem, um professor fantástico, inteligentíssimo. A gente estava conversando hoje sobre isso. E, assim, eu falava, rapaz, não é a questão de... Toda vez que a gente argumentava a respeito de um assunto como esse, seja da reforma ou o que for, eu falei, amigo, não se trata... Não, mas você é muito de esquerda, você é oposição. Eu falei, não, amigo. Eu falei, aí quando eu falava... Aí o outro dizia, não, mas você é muito de direita. Eu falei... Amigo, é como eu falei outro dia num vídeo aqui, eu falei, você não chega lá no Valfredo Gugel e pergunta para a senhora que está morrendo, oi, tudo bem? A sua morte é de esquerda ou de direita? O mendigo que está na rua, oi, desculpa, a sua fome é de esquerda ou de direita? Não, meu amigo, existem pessoas por trás dessa discussão imbecil ideológica. Quando eu tô no Facebook, principalmente no Facebook, que eu tô apanhando muito de um dos lados, principalmente apanho muito mais da esquerda, óbvio, mas apanho da direita também. Mas quando eu tô apanhando muito da esquerda, sabe o que é que eu faço? Eu procuro alguma coisa para apanhar da direita. Porque é a única maneira de eu me sentir, porra, eu tô bacana no negócio. Porque é que verdade, você tá cara. certo, né? Tá indo pro caminho É certo. verdade. Não, mas foi engraçado. Outro dia eu tava no grupo do WhatsApp de direita e o pessoal descendo o pau em mim. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu peguei uma imagem assim do Chaves Vive. Aí eu peguei e botei lá no grupo. Entendeu? E botei Chaves Vive. Morreu Aí, Chaves, morreu Chapolin. morreu tudo. Seu Sabe? Madruga. Tirando onda, os caras, tá vendo? Ele é de esquerda mesmo, eu sabia. Eu falei, pronto. Aí lá no outro grupo, o pessoal de esquerda, eu já botei Bolsonaro, assim, avante capitão, coisa do tipo. Eu falei, pronto, agora eu já me intriguei com todo mundo, eu vou seguir pelo meio. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, por estar conosco, por vocês participarem e principalmente contribuírem com o nosso debate. Muito obrigado a todos vocês. Eu sempre muito bem acompanhado aqui, doutor Lúcio Amaral, doutor Eduardo Passaia e principalmente com o pessoal da Praia Filmes, que nos dá todo o apoio. O nosso diretor Edmilson. Nosso cameraman Edmilson. Nosso cameraman Nosso Contra-regra Edmilson, muito obrigado. Também. Nosso editor lá atrás, Edmilson. Obrigado, Edmilson. O rapaz que traz o sanduíche, Edmilson, valeu. também. Muito obrigado, Edmilson. E também com a participação especial, Edmilson. E Leandro, o claro. seu assessor especial do lado. Gente, muito obrado. Um grande abraço. Não se abraço. esqueçam de inscrever-se aqui, ativar o sininho. Pra quem chegou até o final, né? Se você não chegou até o final, você não perdeu nada, tudo bem. Você perdeu de ganhar um CrossFox zarinho e tal, que a gente sorteou aqui era o seu nome. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Valeu, galera.